Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live sexta das Ciências Jurídicas aqui da Grão Faculdade. Eu me chamo Núbia de Paula, sou coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas e hoje eu vou receber novamente um convidado super especial, que é professor aqui da Grão Faculdade, o professor César Stefan, professor. Ele é doutor, com mais de 30 anos de experiência aí em comunicação, marketing, design, consultoria empresarial e ensino jurídico. E o professor César esteve aqui na Grão Faculdade há um tempo. Nós conversamos sobre um tema específico, só que aí me veio um tema e eu falei, professor César, vai voltar, porque os nossos alunos vão amar esse tema. Mas vou deixar ele se apresentar primeiro. Primeiro, Núbia, alunos, todo mundo que nos acompanha, grande prazer estar aqui. E nossa, com essa quantidade de elogios, com essa maneira super querida que você me recebe, a gente pode fazer uma live por dia. É Eu um grande topo. prazer estar aqui com vocês. Nossos Mas eu alunos vão gostei, amar. eu também, eu já estou gostando, né? E eu acho que o tema que você propôs é um tema bastante interessante. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas acho que ele é um tema bastante interessante, um tema não somente interessante, como também um tema necessário da gente debater e pensar sobre ele. Perfeito. Pessoal, eu tenho certeza que você já ouviu na mídia, jornais, rede social, a expressão racismo algorítmico. Você já se perguntou o que seria esse racismo algorítmico? Porque racismo, injúria racial, todo mundo já tem uma concepção do que seja. Mas o que vem a ser esse racismo algorítmico e a inteligência artificial e os meios de internet, os meios digitais utilizados para a prática do crime de racismo? Me veio a ideia, professor César, quando você muito bem disse sobre Big Data. Primeiro eu queria saber o Uhum. seguinte: o que é Big Data? E o que o Big Data tem a ver com racismo algorítmico? E fala tudo, porque eu sou uma leiga digital e eu quero aprender tudo. Perfeito, vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo. Eu acho que é bem interessante a gente começar explicando bem o que é o Big Data e como é que ele se comporta, tá? Eu vou te pedir licença para ti, para quem está nos assistindo, a dar um exemplo assim que é bem prático, né? Todos nós temos, ou a grande maioria pelo menos, está carregando hoje os seus smartphones no bolso, né? Nós andamos o dia todo, exatamente. Então aqui do lado, daqui a pouco, se a gente não prestar atenção, ele toca no meio da live e estraga tudo, né? Os smartphones são produtos digitais e eles têm uma série de aplicativos que eles vão captando e eles vão gerando dados. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Você saiu um dia, você foi se encontrar com um amigo, vocês foram passear no parque, tomaram um sorvete, depois jantaram, ou resolveram parar em algum lugar para beber, enfim. Nesse meio tempo, você precisou usar seu cartão de débito, ou você pagou um Pix, de repente você chamou um aplicativo, né, como, por exemplo, o Uber, o 99, qualquer aplicativo de transporte, né? Todos esses aplicativos e todas essas ações estão gerando dados, né? Você vai no supermercado, você faz uma compra, né? Cada um dos itens que está ali, ele é um dado do sistema de informação lá do supermercado, que já avisa, olha, tal item foi comprado, então diminui um item do estoque, que já planeja a próxima compra, o próximo pedido. Tem todo um sistema de informação ali. Aí você pagou tanto, seu banco já caracteriza ali, né? Se você pagou no débito, no crédito, se aquilo é compra, se é supermercado, se é lazer, se é diversão, se é serviços, etc. E esses dados vão sendo captados e armazenados, em algum momento eles podem ser interpretados. Então nós temos os dois lados, o Big Data tem um lado de uma dualidade. Você tem primeiro todo esse movimento de você captar, armazenar e organizar os dados, né? Que esse volume enorme, tudo que a gente faz em redes sociais está gerando dados, tudo que a gente faz na internet, se você responde um e-mail, essa live que nós estamos fazendo aqui está gerando um volume de dados e está passando por provedores, eles estão reconhecendo o que nós estamos fazendo. Quando você acessa um Facebook, e muitas vezes se você tem um aplicativo de redes sociais, às vezes inclusive você não acessando, mas ele está pegando alguns dados. E aí você armazena tudo isso. E em algum momento você, a partir de um determinado problema, um determinado objetivo, uma determinada questão, você vai fazer uma análise desses dados para botar, para gerar algum determinado tipo de decisão, conhecimento. Por exemplo,
eu sou um gestor do supermercado e eu quero entender como é que é o comportamento de alguns públicos. Então, daqui a pouco eu vou lá. Qual é a diferença de um ticket de um homem solteiro de 30 anos para um homem casado de 30 anos? Né? Ou, por exemplo, quem comprou um refrigerante, qual é a frequência de uma compra de refrigerante, ou de suco, ou de água mineral, ou de cerveja? Qual é a coincidência da compra desses produtos, por exemplo, com salgadinho? Um salgadinho de batata ou de bacon, etc. Podem parecer perguntas até triviais e um pouco sem sentido, mas que para um gestor fazem muito sentido. Porque, por exemplo, eu posso, com essas informações, daqui a pouco desenvolver algum sistema mais facilitado para venda para homens solteiros, por exemplo, uma venda para internet. Eu posso mudar uma disposição de produto dentro da gôndola do meu supermercado que facilite a venda. Eu posso, daqui a pouco, mudar. As operadoras de telefonia usam muito desse tipo de informação para planejar os planos, né, os planos de telefonia. Conforme o tipo de volume, não é à toa que elas nos oferecem, inclusive, Facebook, Instagram, etc., gratuitos, né? São a partir justamente de análise desses dados. Então é aí que está justamente a dualidade do Big Data. Você tem um momento de captar, sistematizar, organizar os dados, e você tem um segundo movimento de você olhar esses dados a partir de um objetivo, a partir de uma determinada temática, para que isso seja um suporte para uma tomada de decisão. Entendo. Né? Seja dentro de um supermercado, seja dentro de uma faculdade, seja um operador de telefonia, um cartão de crédito, o serviço público, né? Os próprios serviços públicos que são oferecidos pelo poder público em questão de sistema único de saúde, vacina, disponibilidade de médicos, de medicamentos, etc. Existe uma inteligência que é baseada em dados por trás daquilo. Falhas ocorrem, é óbvio, mas existe uma inteligência. Isso é Big Data, é você usar os dados, é você captar os dados e usá-los sob o ponto de vista de uma melhor tomada, um melhor processo de decisão. Acho que eu me senti um pouco, mas eu quis ser bastante detalhado nisso. Perfeito, professor César. Eu poderia dizer, então, que o racismo algorítmico seria a utilização indevida e disruptiva desse Big Data com um viés de tipificar como se fosse uma personificação desse racismo físico? Eu acho que a questão ela é bastante complexa, porque, por exemplo, junto com o Big Data, muitas vezes nós temos os algoritmos. E o que os algoritmos fazem? O que são os algoritmos, né? Eles são pequenos programas que estão ali, que funcionam dentro dos sistemas e que eles automatizam algum tipo de decisão. Então, por exemplo, é o algoritmo que muitas vezes define se você vai ver, sei lá, nós estamos numa rede social e eu postei um vídeo ou uma foto. O algoritmo, a partir do cruzamento, mesmo nós sendo amigos da rede, né, ele vai verificar se aquilo pode ou ser não interessante para a Nube ou para as outras pessoas, e muitas vezes ele expõe isso ou não. Entendi. Né? O algoritmo ele tem um processo, ele automatiza muitos processos, ele toma muitas vezes muitas decisões. Sim. Por isso que a gente fala tanto, a gente discute tanto na comunicação, no marketing, o papel da questão das bolhas dentro das redes, né? Quer dizer, daqui a pouco eu começo a ser muito afiliado de um determinado assunto e eu começo a receber muitos conteúdos daquele assunto e existe todo um universo fora que não aparece. Por quê? Porque o algoritmo está dando somente aquilo que eu quero. Sim. Né? Isso acaba se comportando às vezes até como um tipo de viseira. Assim, né? Ele só mostra aquilo que eu gosto de ver, aquilo que eu quero ver. Ele não dá uma chance maior para a diversidade. Uhum. E aí entra a questão, muitas vezes, do racismo algoritmo, né? Justamente de como temas que têm a ver com raça, que temas que têm a ver com racismo, problemáticas envolvendo isso, e muitas vezes postagens, acabam tendo um alcance menor ou sendo menos visíveis, justamente em função de uma detecção automática de um algoritmo, de uma decisão tomada automaticamente por um aplicativo. Perfeito. Quer dizer, não basta somente, desculpa, mas quer dizer, não é somente uma questão daquilo que a pessoa demonstrou, mas muitas vezes aquilo que o programa está entendendo, tá? Mas também deixando uma coisa bem clara, né? O algoritmo, já existem algoritmos de inteligência artificial, a inteligência artificial tem avançado muito junto com o Big Data nisso, mas muitos dos algoritmos eles têm origem do ser humano. Exatamente. Então, muita coisa que está acontecendo nos algoritmos foi alguém que em algum momento programou e está agindo dessa forma. E, claro, o algoritmo ele tende a aprender, ele tende a crescer, né? É nesse ponto, sabe, professor César, que eu acho importante a gente colocar que se o algoritmo ele vai ser
programado, criado por um ser humano, por uma ação humana, ele acaba refletindo as concepções daquele que o cria e da sociedade que aquele que o cria está vivenciando. E aí eu tenho certeza que você viu, né? Vocês que estão nos ouvindo também viu, de algo que ficou publicizado aí nas redes sociais, de uma busca que foi feita em um determinado site de busca, onde colocava assim, mulher negra, e aparecia a mulher, uma imagem de uma mulher negra com uma arma na mão. Homem negro, a imagem de um homem negro com uma arma na mão. Exatamente é disso que nós estamos falando, né, professor? Na verdade, eu me lembro desse caso, se eu não estou enganado, foi inclusive houve um pedido, foi um pedido feito de uma ilustração feita para inteligência artificial, se eu não estou enganado, né? Que a pessoa pediu que ela desenhasse um homem negro brasileiro, e uma mulher negra e um homem negro brasileiro, ele desenhou com uma arma na mão, né? Que isso tem a ver com Big Data, tem a ver com o tipo de concepção que muitas vezes nós temos dentro da sociedade, né? Os tipos de valores. Na última live, na live anterior, eu me lembro que eu te dei um exemplo, a gente estava conversando e falei, né? A tecnologia é que nem uma faca, né? Você pode usar a faca para cortar um pão, para passar manteiga ou um doce, ou você pode usar para cortar o pescoço de uma pessoa. Né? A mesma tecnologia que você pode usar no sentido de expor os temas e que é a mesma tecnologia que está conferindo espaço para que temas como racismo, homofobia, feminicídio, temas que não eram presentes na sociedade apareçam e estejam fortes, estejam gerando debates presentes, debates acalorados, debates necessários, a mesma tecnologia daqui a pouco olha sob o ponto de vista, entende que um homem negro igual a presença de arma, entende que daqui a pouco um conteúdo postado por um negro a respeito de um fato tenha menos visibilidade que outro. Né? Sim, isso tem muito do viés, não somente de quem programa, mas também de quem acessa. Porque quem está aqui do outro lado está acessando, o fato de daqui a pouco ela dar menos tempo para um tema como esse e mais tempo para uma foto de gatinho, uma foto de cachorrinho, um tema do seu time de futebol, faz com que esse tema acabe tendo menos relevância e apareça menos e assim acabe afetando menos pessoas. Sensacional, professor César, sensacional. E assim, é impressão minha ou daria para a gente ficar conversando horas sobre esse tema? Sem dúvida alguma, porque esse debate sobre a questão dos algoritmos, ele é um debate muito presente, inclusive, dentro do jornalismo, da comunicação como um todo, né? Porque muitas vezes, inclusive, questões de informações e notícias e questões importantes, elas são tomadas e acabam acontecendo em função do algoritmo, né? E muitas vezes você consegue, por exemplo, outro debate que é muito importante, que é a questão das fake news, que nós tivemos a PL aprovada em 2020, né? Muitas vezes você consegue fazer com uma fake news, ela tem um alcance, ela atinja mais pessoas e tendo um maior impacto, porque, por exemplo, você pagou para que ela apareça mais. E aí tem todo o debate que os provedores de conteúdo, né, vêm dizer, não, a gente não tem responsabilidade, foi a pessoa que postou. Não, mas pô, se a pessoa pagou para que aparecesse mais e o servidor, a empresa, aceitou aquilo, é óbvio que ela tem uma responsabilidade. Eu acho que isso não há dúvida, né? Tanto que, inclusive, recentemente tivemos uma decisão, se eu não me engano, em nível de STJ ou STF, me corrija, que estabeleceu que os meios de comunicação, os tradicionais, jornal, rádio, eles têm responsabilidade pelas opiniões dos entrevistados na medida em que eles dão alcance e visibilidade. E esse é um debate que também é muito importante, né? Porque, a pessoa falou o que quis. Não, mas você deu espaço para que aquela pessoa falasse. Então existe uma responsabilidade nisso. Assim como existe também uma responsabilidade da empresa e daquele que programa esse algoritmo. Só que tudo isso, na verdade, é uma questão, são reflexos, né? Se alguém colocou aquilo no algoritmo, é porque alguém em algum momento disse, legal, isso está valendo. Sabe? Se aquele algoritmo está entendendo que essa ação é interessante, é porque muitas pessoas estão tomando aquela ação e muitas pessoas estão indo. Ou seja, o que acontece na rede é um reflexo daquilo que nós temos no nosso tecido social. E eu gosto de dizer isso muito em sala de aula, eu gosto de dizer isso muito para os alunos. Mas a internet tem racismo. Por que existe racismo na sociedade? Mas tem pedofilia. Por que existe pedofilia? Mas tem vídeo de gente maltratando o bicho. Por quê? Porque alguém fez o vídeo, porque tinha alguém maltratando os animais. Assim como nós temos conteúdos onde as pessoas estão debatendo essa problemática, assim como nós temos pessoas que estão falando de novas maneiras positivas de se viver, receitas vegetarianas e toda uma série de outros conteúdos
que podem ser positivos e construtivos, né? A rede, na verdade, o que acontece na rede na internet como um todo, ela é um reflexo do que nós somos como sociedade, mas também de como nós nos comportamos na rede. Né? E sim, existe um racismo algoritmo? Sim, ele existe. Né? O algoritmo ele foi feito assim ou ele aprende assim. Mas por quê? Porque existe um racismo de quem está ali usando e clicando. Né? A tecnologia tem a sua responsabilidade, eu não tenho dúvida alguma que os provedores, os desenvolvedores, quem fornece o acesso às redes sociais tem a sua responsabilidade. Mas eu acho que também nós temos que discutir a nossa responsabilidade enquanto pessoa, enquanto usuário. Enquanto eu, instintivamente, não estou muitas vezes alimentando esse processo, na medida em que eu aceito ou não aceito, em que eu debato ou não debato, em que eu me envolvo ou não me envolvo com determinado tipo de conhecimento e informação. A rede ela é um espelho de nós, pessoas e de nossa sociedade. Né? E se existe um racismo algoritmo, certamente porque existe um racismo que vem de fora. E que nós ainda temos bastante a avançar nesse aspecto. Eu acho que não somente dentro do ambiente digital, mas também enquanto sociedade como um todo. Que sensacional, professor César, que aula! Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos alunos, eles compreendem exatamente o que é um Big Data, o que é o racismo algorítmico e conseguem entender a relação desses dois processos. Eu quero muito que você volte aqui para a gente fazer mais lives, porque a tecnologia, a questão do marketing, comunicação e principalmente design tem tudo a ver com as ciências jurídicas. E eu tenho certeza que os nossos alunos conseguem ver essa permeação de ideias. Professor César, muito, muito obrigada por partilhar os seus conhecimentos conosco. Muito obrigada por ser um dos professores da Gran Faculdade. Tenho certeza que os nossos alunos adoram aí as suas aulas, o seu material. E, por favor, despeça-se deles. Imagino, nossa, Nubia, eu fico super envaidecido com os elogios, muito obrigado. E é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer ter essas conversas, falar assim, que a gente consegue abordar esses temas de uma forma mais geral, assim, com um pouco mais. É um grande prazer estar aqui. Sempre que quiser, contem comigo. É só chamar que eu estou à disposição. É um prazer mesmo estar conversando com vocês, com os alunos, e é uma grande honra, inclusive, para mim, ser professor da GRAN. Um grande abraço. Muito obrigada, professor César. Bom estado aí em Porto Alegre. Adoro Porto Alegre. Eu estando em Porto Alegre, eu vou te ligar para a gente marcar um café. Na verdade, um chocolate quente, né, professor? Olha, agora já estou começando a fase do calorão, então talvez a gente precise tomar um açaí, um sorvete, talvez um chimarrão que a gente toma o ano inteiro, mas será um grande prazer te receber, um grande prazer mesmo. Por favor, mantenha contato sim. Combinado. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. E não percam, toda sexta-feira tem mais lives, mais temas interessantes aqui na Sexta com as Ciências Jurídicas. Beijo!